Na última aula, nós concluímos o assunto de tensões no solo devidas ao peso próprio, certo? Então, vimos tensões totais, poropressões e tensões efetivas, né? E a equação mais importante vista até o momento foi a equação do Terzaghi, certo? Tensão efetiva, tensão total menos poropressão, isso é o mais importante. Hoje nós vamos iniciar um novo assunto, que são tensões no solo geradas por carregamentos externos. Então, eu vou construir uma edificação, por exemplo, que vai promover acréscimos de tensões no solo. Então, quando eu disser acréscimo de tensão, cujo o símbolo é delta sigma, por que acréscimo? Porque já existe um estado de tensões no solo. Eu estou ali promovendo um acréscimo com um carregamento externo, que pode ser uma obra, um edifício, pode ser um aterro, pode ser uma ponte, enfim, uma carga que vai ser aplicada no solo. E aí nós vamos aprender a calcular acréscimos de tensões em alguns pontos, tá? Em profundidade, em determinadas camadas. Então, teremos condições de calcular acréscimos em qualquer posição necessária, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a aula 3. Então, aula 3, eu vou fazer a abordagem desse assunto, eu vou mostrar esse assunto para vocês através de exercícios, tá? Então, nós vamos resolver uma série de exercícios e para cada exercício eu vou mostrar a teoria que está por trás desses cálculos, ok? O primeiro método para calcular acréscimo de tensão, que geralmente a gente mostra, é o chamado método 2 para 1. É um método simplificado. Método simplificado 2 para 1. Depois vocês vão entender por que motivo ele é simplificado. Mas já é uma maneira de entender um pouquinho o que acontece, né? Qual é o efeito de uma carga em uma determinada profundidade. Então, vamos ver esse primeiro exercício que está aí. Ó. O primeiro exercício diz o seguinte: um edifício com 15 pavimentos, essa figura que está aqui, ó, será construído em um terreno com o perfil geotécnico apresentado na figura 1.4. Esses números aí, eles têm lá no meu livro, tá? Então, eu retirei esse texto do livro. Olha só, esse edifício ele vai ter pilares pilares incidindo em radier retangular. O que é o radier? Ó? Essa figurinha aqui mostra. O radier vai ser um lajão, tá? Onde todos os pilares vão chegar em um único lajão. Isso aqui é o radier. No início da nossa disciplina, eu falei sobre sapata. Sapata, figurinha é essa que está aqui, ó. Ela pode ser isolada, aí tem um pilar que chega para um elemento de fundação, então eu tenho uma sapata para o pilar, sapata isolada,
ou a sapata pode ser associada. Nessa imagem que está aqui, vocês têm dois pilares chegando em um elemento de fundação, que é a sapata. Sapata isolada, sapata associada, radier, são elementos de fundações rasas, também chamada de fundações superficiais ou fundações diretas. Então, vocês vão encontrar essas terminologias em livros, tá? Fundação direta, ou fundação rasa, ou fundação superficial, tá? São fundações que aplicam tensões a pequena profundidade. Então, é o caso desse prédio que está aqui, ó. É um edifício de 15 pavimentos, e os pilares estão chegando em um radier. E a área desse radier, ela vai ser de 20 metros por 30 metros. Então, B igual a 20 por L igual a 30 em planta. Então, essa perspectiva aqui mostra bem, ó, B é uma dimensão e L é outra dimensão, tá certo? Esse radier ficará assentado à cota -2, como está aqui, ó, na figurinha. Tá? Aqui, ó, na areia média, cota -2, até coincidente com o nível d'água. Considerando que a soma das cargas permanentes com as cargas acidentais resulta em 12 kPa por pavimento, calcule delta sigma a cota -15. Então, calcular o acréscimo de tensão na cota -15. O que acontece? O edifício está aqui, tá? Eu tenho cargas permanentes e cargas acidentais. O que são as cargas permanentes? É pilar, viga, laje, né? As cargas acidentais, o que são? São as pessoas, os móveis, tudo que vai entrar no prédio. Então, cada pavimento vai aplicar aqui uma tensão de 12 kPa, certo? E esse edifício ele vai ser apoiado na cota -2 e vai existir aqui uma escavação. Então, eu vou ter um subsolo para esse prédio, um subsolo para garagem, por exemplo. Tá? Então, olha só, o que eu tenho que fazer num primeiro momento aqui nesse exercício? Eu tenho que calcular a tensão aplicada pelo prédio, levando em consideração toda a carga do prédio, né, dos 15 pavimentos, levando em consideração que haverá um alívio de carga em virtude dessa escavação. Tá certo? Entendido, gente? Então, essa é a obra. Então, primeiro eu tenho que calcular essa tensão Q que está aqui aplicada. Calculando essa tensão, tá? Calculando essa tensão, depois eu vou calcular quem? O acréscimo de tensão delta sigma aqui nessa profundidade que está aqui, ó, delta sigma, acréscimo de tensão, que vai ser menor do que a tensão aplicada cá em cima. O que é o método 2 para 1? O método 2 para 1 diz o seguinte, ó, se eu aplico uma força Q maiúsculo cá em cima, tá? Peso aplicado aqui em cima, força, essa força permanece constante com a profundidade, só que a área onde ela vai atuar vai aumentar. Ela vai aumentar. Há uma razão de 2 na vertical para 1 na horizontal. Então, se eu tenho uma determinada profundidade Z aqui, ó, uma profundidade Z. No caso aqui, são quantos metros? Ó? Da cota -2 até a cota -15 são 13 metros. Então, eu tenho uma profundidade de Z de 13 metros, essa área vai aumentar. Aqui em cima, ela é 20 por 30. Lá embaixo, essa área é uma área fictícia, tá, gente? Na verdade, o que eu tenho aqui físico é o radier aplicando tensão.
Esse espraiamento, esse aumento da área, é só para eu calcular o acréscimo. Então, essa área que está aqui é uma área fictícia, que vai ficar com dimensão L mais E por B mais E. Então, ó, aos 13 metros de profundidade, uma das dimensões vai ser 30 mais 13, tá certo? E a outra dimensão vai ser 20 mais 13, tá certo? Então, esse espraiamento, esse aumento da área, essa figurinha, esse trapézio que está aqui, está mostrando como que acontece essa ampliação da área, tá? De maneira fictícia, só para eu calcular o acréscimo de tensão. Vocês entenderam? Sim, professor. Bom, a princípio, eu tô lançando essa informação para vocês no método 2 para um. Depois vocês vão entender melhor por que que esse espraiamento acontece nessa razão 2 para um. Beleza? Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar esse exercício e vamos resolver no Excel, tá? Eu abri uma nova pasta. Eu abri uma nova pasta, mas se vocês quiserem continuar com uma pasta única, fazendo os exercícios, abrindo novas planilhas, né, novas abas, pode fazer também. Fica a critério de vocês. Então, eu vou compartilhar aqui a pasta Excel. Então, tá aqui, ó. Vou retirar as linhas de grade. Vamos colocar um título aqui para esse exercício, tá? Vamos colocar aqui, assim, ó, cálculo de acréscimo de tensão pelo método simplificado 2 a 1. Ok? Muito bem. Gente, eu vou pedir para vocês aguardarem um instante que eu tenho que abrir aqui a porta, que estão tocando interfone, tá? Só um instantinho.
Bom, gente, peço desculpas aí. Vamos continuar o exercício. Estão me ouvindo bem? Tudo bem? Sim, Sim, sim. Beleza. Olha só, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui, tá? É a entrada de dados. Então, vamos colocar aqui assim, ó, número de pavimentos. Tá? Então, a gente vai entrar com esse valor, número de pavimentos. Carga por pavimento. Profundidade de escavação. Carga por pavimento, coloca aí KPA, né? O solo escavado tem um determinado peso específico total. Então, vamos colocar aqui, ó, peso específico total do solo escavado em quilonewton por metro cúbico. Tá? Dimensões do radier, tá? Dimensões do radier B por L. Profundidade Z, onde eu quero calcular o acréscimo de tensão. Z. Tá? Então, são as informações iniciais que tem no enunciado, né? Ó. Vou colocar umas linhas de grade aqui. Número de pavimentos são 15. Carga por pavimento são 12 kPa. Isso aqui, gente, é uma carga típica, tá? O que é 12 kPa? São 1.200 quilogramas força por metro quadrado. Tá? 1,2 toneladas por metro quadrado. É uma carga típica. Varia entre 1.000 e 1.200. Estou colocando 1.200 aqui de maneira conservadora. Entenderam? São 12 kPa. Considerando tudo, tá? Concreto, pessoas, carro, enfim. Móveis, prédio cheio, tá? Profundidade de escavação. Está dizendo aqui 2 metros. O radier está apoiado a 2 metros de profundidade. Peso específico do solo escavado. Veja que essa areia média, esse perfil, nós estudamos na segunda aula. Então, pegue lá na segunda aula, nós calculamos o peso específico total dessa areia média que está aqui e chegamos no valor de 19 quilonewtons por metro cúbico. 19 quilonewtons por metro cúbico dá 1,9 toneladas força por metro cúbico. Tá? Uma coisa. Dimensão do radier. Uma é 20, a outra é 30. Profundidade Z. Que profundidade que eu quero acréscimo de tensão? Ó,
no caso aqui, no meio da camada de argila mole. Tá vendo? A camada de argila mole está entre a cota -10 e -20, ou seja, tem 10 metros de espessura. Eu quero acréscimo de tensão no meio dela, na cota -15. Então, a distância entre a cota -2 e a cota -15, 13 metros. Tá? Agora vamos começar os nossos cálculos. Vamos fazer os nossos cálculos aqui. Vamos fazer o cálculo primeiro de uma determinada maneira, tá? Eu vou usar o peso do prédio, força, tá? Inicialmente, depois a gente faz de uma outra maneira, usando a tensão. Dá no mesmo. Então, vamos escrever aqui assim, ó. Peso total do edifício. Quanto pesa um edifício desse? Tá? Vamos calcular também o alívio de carga em virtude da escavação, tá? Em virtude da escavação. Esse valor vai ser em quilonewtons, né? É o alívio, eu estou falando em peso, estou falando em força. O peso do edifício também nós vamos calcular em quilonewtons. E aí, pelo método 2:1, a área fictícia aqui embaixo é B mais E por L mais E. Então, vamos colocar aqui, ó, B mais E, e aqui L mais Z. Tá? B mais E em metros, L mais E em metros. Com todas essas informações, a gente já pode calcular o acréscimo de tensão. Em kPa. Tá? Então, a gente quer o acréscimo de tensão. Estão conseguindo acompanhar? Tudo bem? Tudo certo. Tudo certo, professor. Beleza. Qual é o peso total do edifício? Ó? Cada laje vai ter 20 metros por 30 metros. Se eu pego e multiplico essa área pela tensão, eu vou ter o peso de uma laje, tá certo? Aí, se eu multiplico por 15, eu vou ter o prédio todo. Então, o peso total do prédio vai ser o número de pavimentos vezes a área. No caso, eu vou pegar lá em cima, ó. Vai ser o número de pavimentos, está aqui, ó, 15, tá? Vezes a área, 20, vezes 30, vezes o peso, a carga por pavimento em termos de tensão, né? 12, que está aqui. Então, olha só, número de pavimentos vezes a área, né? B vezes L, vezes a carga típica por pavimento. Ok, tá aí, ó. 108 mil quilonewtons. Isso aqui é igual a 10.800 toneladas. 10.800 toneladas. Tá certo, gente? Alívio. Como que eu calculo o alívio de carga?
Qual é o volume de solo que vai ser retirado? Qual é o volume de solo que vai ser retirado? 2 vezes a área do pavimento. Exatamente. É a profundidade de 2 metros vezes a área do pavimento, né? Então, vai ser igual a altura de profundidade de escavação 2 vezes 20 vezes 30. Se eu pegar esse volume e multiplicar pelo peso específico do solo escavado, que é 19 quilonewtons por metro cúbico, eu vou ter o peso do solo escavado. Entendido? Então, eu pego, multiplico esse volume por 19, eu tenho o alívio de carga. 22.800 quilonewtons. Ou seja, 2.280 toneladas de solo que eu vou tirar. Professora, eu não entendi direito. Você pode repetir, por favor? Olha só, o solo que está aqui, ele vai ser escavado, certo? Certo. E ele tem um peso específico de 19 quilonewtons por metro cúbico. Cada metro cúbico, 19 quilonewtons. Então, eu estou pegando, estou multiplicando o volume que será escavado, que é o volume de um prisma, né? Que é área vezes altura, o volume que vai ser escavado. Ah, o 2 é por causa da cota ali, né? Isso, Ah, essa, entendi. essa distância que está aqui. É a profundidade de escavação. Aí eu Entendi multiplico agora. esse volume pelo peso específico do solo escavado, eu tenho o alívio de carga, o peso que vai ser retirado, Entendi, obrigada. tá? B mais E. B mais E é simplesmente somar B com Z que está aqui, né? E L mais E, L mais... Z que tá aqui. Então, em profundidade, essa área fictícia fica de 33 por 43. O acréscimo de tensão. Acréscimo de tensão é a força dividida pela área. A força vai ser igual, então, ó, o peso do prédio todo, menos o alívio em virtude da escavação, fecha parênteses, divide pela área. A área é isso aqui, ó, B mais E vezes L mais E. Fecha parênteses. Então, o acréscimo de tensão, aqui na cota, menos 15, ou seja, 13 metros de profundidade, Z igual a 13, é igual a 60 kPa. Entenderam? Repete o menos para mim, professor. Por que que é menos? Isso. É porque eu estou tirando o solo, entendeu? Imagina o seguinte, imagina se eu coloco uma carga igual ao que eu tiro. Se eu colocar a carga igualzinha a que eu retiro, eu não vou ter acréscimo nenhum, vai ser zero, tá certo? Mas aqui eu estou colocando uma carga de um prédio de 15 pavimentos, cujo peso é maior do que o peso em virtude do alívio. Entendido? Sim, sim. Então é 60 kPa. Ora, evidentemente que se eu aumentar a profundidade aqui, ó, aí eu quero calcular o acréscimo aos 20, na cota menos 20. Então Z igual a 18, né? Ó, o acréscimo diminui. Então, à medida que a profundidade aumenta, ó, lá na rocha, qual é o acréscimo? Z igual a 21 metros. 40.
1,7. Certo? Então, variando a profundidade, aumentando a profundidade, o acréscimo de tensão vai diminuindo. Ok? Beleza? Então, aqui, vamos voltar ao que pede o enunciado. Z igual a 13. Agora, olha só, esse método eu falei que é um método simplificado. Veja que, numa dada profundidade, o acréscimo de tensão ele está uniforme. Tá? Não tem variação aqui desse acréscimo de tensão de maneira radial. Ou seja, na profundidade aqui eu tenho um valor único. Na verdade, não é assim. Na verdade, o acréscimo de tensão ele vai variar também de maneira radial. Então, para uma determinada profundidade, o acréscimo de tensão máximo vai acontecer no eixo do carregamento e vai reduzindo à medida que você se afasta do eixo. Agora, esse cálculo assim, mais detalhado, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Tudo bem? Tá? Deixa eu salvar isso aqui. Exercício 11/11/21. Ficou claro, gente? É bem simples, né? Ah, uma coisa, a gente poderia ter calculado esse acréscimo de tensão direto com a tensão aplicada, tá? Então, olha só. Deixa eu voltar lá para o Excel. Vou voltar para o Excel. Qual é a tensão aplicada aqui? Ó? A tensão Qzinho. Vou colocar aqui. Ó. Qual é a tensão Qzinho aplicada? Em KPA. Basta pegar ó, o número de pavimentos e multiplicar pela tensão. Tá? Ó, é 15 vezes 12. Essa é a tensão Qzinho. Só que a gente tem que aliviar, a gente tem que retirar o alívio, né? Ó, número de pavimentos vezes 12 kPa menos o alívio. 2 menos, ó, 2 metros de escavação vezes o peso específico, que é 19, tá? Então, essa tensão aplicada cá em cima é 142. E o acréscimo de tensão é delta sigma em kPa, eu posso calcular a partir dessa tensão que está aí. Delta sigma em kPa. Como que eu faço isso? Faço assim, ó, igual a tensão aplicada cá em cima, vezes B vezes L, dividido por B mais E vezes L mais E. Tá? Então, dá os 60 kPa. Então, olha só. E que nós vimos, aqui em cima estou aplicando 142 kPa de tensão, na cota menos 15 está chegando 60. Acréscimo de tensão. Então, eu já tenho, antes da obra,
eu já tenho um estado de tensões e agora essa obra está gerando nessa profundidade, em específico, um acréscimo de tensão de 60 kPa. Tudo bem? Beleza. Vamos para o segundo exercício, agora mais refinado. A gente vai melhorar o nosso cálculo, tá? Eu mostrei um método bem simplificado. E agora nós vamos ver uma solução de um cara chamado Bucinesc, tá? Ele resolveu isso lá no século XIX, finalzinho do século XIX, baseado numa teoria chamada teoria da elasticidade. Ele considerou o solo, tá? Um semi-espaço infinito, então, uma carga pontual, uma força aplicada na superfície de um semi-espaço infinito, de um material homogêneo, isotrópico e elástico linear. Então, ele fez essas hipóteses para calcular um acréscimo de tensão que essa carga pontual gera em uma determinada profundidade desse material idealizado. Entenderam? Então, nós vamos resolver um exercício usando justamente essa solução de Bucinesc, com base na teoria da elasticidade. A teoria da elasticidade eu não vou desenvolver aqui com vocês, porque a teoria da elasticidade é uma disciplina, tá? Então, me tomaria um tempo grande. Eu vou pegar a solução de Bucinesc e vou aplicar. Então, vamos lá. Professor, posso perguntar uma coisa antes sobre o anterior? Que eu fiquei com uma dúvida. Pode Talvez falar, seja Bianca. meio bobo. O acréscimo de tensão, ele vem da onde? O acréscimo de tensão é o edifício, entendeu? O edifício aplica uma tensão, vocês viram lá, a tensão aplicada de 142 kPa, em função de todo o prédio, menos o alívio. E aí, na profundidade que eu quero, ele vai gerar um acréscimo de tensão. Tá? Então, eu estou aplicando 142, e lá a 13 metros de profundidade em relação a essa carga aplicada, eu tenho um acréscimo de 60. Mas por que acréscimo? Porque eu estou acrescentando tensões no solo às tensões que já existem. Tá certo? Entendi. E se a profundidade varia, esse acréscimo é cada vez menor. Entendeu? É um Entendi. carregamento externo que provoca isso. Sim, porque já tem a tensão no solo e com o prédio vai gerar mais tensões, entendeu? Exatamente, É isso, né? Aí exatamente. quanto mais para baixo, menos das tensões por causa do efeito, Isso, né? Entendi isso. agora. Obrigada. Quanto mais profundo, menor a influência dessa carga. Entendi, bom? obrigada. Então, vamos lá. Então, o segundo exercício da aula de hoje. Segundo exercício, então, são cargas pontuais, olha só, usando as soluções de Bucinesc e Westergaard. O Bucinesc, a solução dele é de 1885, tá? O Westergaard apresentou uma solução em 1938, tá? Depois eu vou falar sobre ela. Essas soluções são a partir da teoria da elasticidade. Então, calcule o acréscimo de tensão no ponto P. O pontinho P, ele está aqui, ó, a 13 metros de profundidade. E aqui eu tenho, vamos dizer assim, em perspectiva, as cargas pontuais. Então, aqui, ó, 1.600 kN, 2.000, 1.600, 3.000, 4.500, 3.000, enfim. Eu tenho aqui 9 cargas. E cada uma dessas cargas vai gerar acréscimo nesse ponto P, aos 13 metros.
Todas são cargas pontuais. Então, o que eu tenho que fazer para resolver esse exercício? Eu tenho que calcular o acréscimo de tensão que cada uma delas vai gerar no pontinho P. E aí, depois disso, eu faço um somatório. Eu somo a influência de todas as cargas no pontinho P. Tá? Vou somar todos os acréscimos. Entenderam? Sim. Aí, o Bucinski apresentou como equação essa que está aqui, ó. Vou marcar aqui, vou colocar aqui uma corzinha. Ó, Bucinski é esse azulzinho que está aí, tá certo? Então, o acréscimo de tensão, ó, em um determinado ponto, a uma profundidade Z e a uma distância radial Rzinho, em um semi-espaço infinito, esse infinito para cá, para a direita, para a esquerda e para baixo. Semi-espaço infinito. Por que semi-espaço? Porque aqui ele tem um limite, que é a superfície. Então, qual é o acréscimo de tensão nessa posição que está aqui? Depende de quê? Ó, da força aplicada aqui, está aqui, da profundidade Z e da distância radial Rzinho. Entendido? Então, eu preciso da posição do ponto e da carga aqui aplicada. Apenas isso. Desse material que o Bucinski considerou homogêneo, isotrópico e elástico linear. Homogêneo quer dizer um material único, com um determinado modo de elasticidade. Isotrópico quer dizer que se eu fizer um ensaio de compressão no material isotrópico, a resistência ou a deformabilidade desse material é solicitado em uma direção, vai ser a mesma em relação à solicitação em outra direção. Isso é isotrópico. Elástico. Elástico é o seguinte, você solicita um material, vai aplicando carga, depois que você faz um alívio, descarrega, ele volta para a condição inicial, ou seja, carregando ele se deforma, aliviando ele volta para a condição inicial. E linear quer dizer o seguinte, que o comportamento tensão-deformação é uma reta, tá? É linear. A tensão varia linearmente com a deformação e vice-versa. Deformação varia linearmente com a tensão. Entendido? Então, essas hipóteses foram hipóteses simplificadoras para calcular esse acréscimo de tensão por Bucinski. Agora, essa segunda equação de baixo que está aqui, ó, vou marcar aqui com essa corzinha que está aqui. Vamos colocar aqui uma cor que essa cor não sei nem dizer o que é isso. Vou colocar em amarelinho. Esse aqui é o Westergaard. O que o Westergaard fez? Ele solucionou o problema da mesma maneira, só que ele considerou um meio, tá? Como se esse meio estivesse armado com fitas infinitesimais e rígidas. Essas fitas, elas restringem a deformação horizontal do material, tá? Então, é como se essas fitas estivessem armando o solo, tá aqui, tá? Armando o material, restringindo a deformação horizontal, e aí o acréscimo fica com outro formato. Esse de Westergaard, ele vai ser usado em umas situações assim bem peculiares. Por exemplo, digamos que eu tenho uma camada de argila mole entremeada de lentes de areia. Essas lentes de areia funcionariam como essas fitas rígidas idealizadas por Westergaard,
tá? Então, é uma situação particular. O Bucinski, não, o Bucinski, ele simplesmente considerou um meio homogêneo, isotrópico e elástico linear. Entendido, gente? Agora, para solucionar o problema, o que nós precisamos? Para cada carga pontual, a gente precisa da profundidade Z. Para todas elas, vocês vão ver que o Z é 13 metros, está vendo? Todas estão aplicadas no mesmo plano e a profundidade Z é 13 metros. Então, o Z está resolvido. Agora, nós precisamos também das distâncias radiais, Rzinho, de todas as cargas pontuais para o ponto P em questão. Então, olha só. Ó, a carga de 1.600, ela está... Aqui o ponto P está no eixo dela, então a distância radial é 0, tá certo? A carga de 3.000, a distância radial está aqui bem claro, ó, 15 metros. A carga de 2.000, distância radial 10 metros. A carga de 4.500 vai ser uma distância radial que vai ser a hipotenusa de um triângulo, cujos catetos são 15 metros e 10 metros. Estão vendo aqui? Ó? Essa diagonal que está aqui vai ser a distância radial. Tá certo? Então, todas as cargas aqui, cada carga dessa, pontual, vai ter uma distância radial para o ponto P. E aí a gente tem todas as cargas Q também para calcular o acréscimo de tensão. Agora, nós faremos isso numa planilha. Faremos numa planilha. E eu quero que essa planilha fique automática, de tal maneira que, se eu mudar a posição do ponto P, automaticamente os cálculos serão refeitos. Entenderam? Mas, para isso, o que eu tenho que fazer? Para fazer uma planilha automática. É interessante trabalhar com as coordenadas dessas cargas pontuais, coordenadas x e y, e com a coordenada do ponto P. Por quê? Porque aí fica fácil calcular as distâncias radiais Rzinho, tá? Fica fácil. Porque se eu tiver as coordenadas do ponto x1 e y1 e as coordenadas de uma carga pontual qualquer, x2 e y2, ora, a distância radial aqui, ó, basta aplicar Pitágoras. Vai ser Rzinho hipotenusa ao quadrado igual x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, R vai ser a raiz disso que está aqui, ó. É simplesmente o teorema de Pitágoras. Então, o que nós vamos fazer lá na planilha? Nós vamos declarar cada carga pontual e a posição x e a posição y de cada carga pontual e a posição x e a posição y do ponto P. E aí, automaticamente, a planilha vai calcular as distâncias radiais. Se eu tiver que modificar a posição do ponto P, a planilha vai refazer os cálculos automaticamente. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Muito legal. Então, vamos parar com isso aqui. Vamos migrar para o Excel. Tá aqui. Ora, esse primeiro aqui foi o método 2:1. Vamos chamar de exercício 1 dessa matéria que está aí. Tá? Vamos criar aqui o exercício 2. Exercício 2. Vou tirar aqui as linhas de grade. E aqui agora o nosso objetivo é cálculo de
acréscimo de tensão usando as soluções de, primeiro, Bucinski e Wester. Tem um H aqui. Não, não tem H não, tá? É Westergaard direto. Não tem esse H não. Westergaard. Vamos começar aqui com as coordenadas do ponto P, tá? Então, eu vou selecionar 3 células aqui, vou mesclar e vou escrever aqui assim, ó, coordenadas do ponto P. Serão coordenadas x, y e z, tá? Deixa eu colocar a imagem aqui, vocês vão ver com mais clareza isso que eu estou falando. Aqui, tá? Aqui as cargas, o ponto P. Então, ó, vamos colocar aqui assim, x em metros, y em metros e z em metros. X, y e z. Vou centralizar aqui. Veja que o nosso sistema de coordenadas x e y, a origem deles é justamente nessa carga de 1.600. O ponto P está na projeção dessa carga, né? Está no mesmo eixo dela. Então, x é igual a zero, y é igual a zero e z 13 metros, ok? Então, x igual a zero, y igual a zero e z 13 metros. E agora, as cargas aqui, ó. As cargas. Carga. Carga vai entrar em quilonewtons. Vamos precisar das posições x e y de cada carga dessa. Vou colocar aqui, ó. X e y. Cair com essas posições x e y, nós vamos calcular as distâncias radiais Rzinho. Tá? E aí, com as distâncias radiais Rzinho, com as cargas e com a profundidade Z, nós vamos chegar e calcular o acréscimo de tensão em quilopascals. Acréscimo de tensão. Então, vamos escrever aqui as cargas. Vamos começar aqui por essa linha, tá, gente? Aqui, ó. 1.600, 2.000. Estão acompanhando? Sim, professor. 1.600, 3.000, 4.500, 3.000, 1.800, 2.300, 1.800. Tá?
Aqui, vou colocar aqui, ó, assim, escrever aqui, Bucinski. E aqui o nosso amigo Westergaard. Tá? Então, primeiro vamos colocar aqui as coordenadas de cada carga pontual. A primeira de 1.600 aqui é 0, x, né? 0. A de 2.000, x é 10, e a de 1.600, 20, ok? Depois, a de 3.000, 0. A de 4.500, 10. A de 3.000, 20. Depois, mesma coisa, 0, 10 e 20. Em x. Em y, carga de 1.600 é 0. A de 2.000 é 0. A de 1.600, outra da direita, também é 0. Depois, a segunda linha de cargas aqui, ó, em y. 15, 15, 15. A terceira linha de cargas, 30, 30, 30. Distância radial. Aí nós vamos pegar simplesmente o teorema de Pitágoras e vamos aplicar essa equaçãozinha que está aqui, que vai trabalhar com as coordenadas para calcular as distâncias radiais, Rzinho. Então, vem aqui, ó, Rzinho igual raiz, abre parênteses novamente, x2 menos x1 ao quadrado, mais, abre parênteses novamente, y2 está entrando aqui, né? Essa célula aqui, ó, C8, y2 menos y1, leva ao quadrado, depois fecha parênteses aqui. Só que como eu vou arrastar essa equação, eu quero que essas coordenadas aqui, ó, A5 e B5, permaneçam constantes, né? Eu vou arrastar e quem vai variar apenas são as coordenadas das cargas pontuais. Então, eu posso dar 2 cliques aqui em cima do A5, que é onde entra a coordenada do ponto P, ó. Dou 2 cliques no A5 e aperto a tecla F4 aí em cima do seu teclado, aí aperta F4, aí vai aparecer aí esses cifrões, e isso informa ao Excel que esse valor vai ser um valor constante, ou, quer dizer, essa informação que vai entrar na célula 5 não vai mudar. E a B5 é a mesma coisa. Dou 2 cliques em B5, aperto a tecla F4, aí fixei a célula B5 também. Aí dou Enter aqui, ó. Claro, a primeira distância radial é 0, porque o ponto P está no eixo da carga de 1.600. Ok? Aí eu posso arrastar aqui, ó. Automaticamente eu tenho todas as distâncias radiais para o pontinho P. A carga mais afastada que está aqui é essa aqui, ó, de 1.800, tá? Cerca de 36 metros do ponto P. Conseguiram aí encontrar os valores? Foi sim, professor. Sim.
Tranquilo, né? Bom, agora a gente tem que digitar a equação do Boussinesq. Eu vou pegar ela aqui para colocar aqui para vocês, para a gente ir acompanhando. Então, está aqui. Essa equação está aqui. Olha só. Boussinesq igual 3 vezes a carga incidente, Q maiúsculo. Está aqui, ó, 1.600. Dividido. Abre parênteses. Agora vamos digitar aqui o numerador, ou o denominador. O denominador aqui. 2 vezes π, aí eu escrevo π, abre parênteses, fecha parênteses. 2π vezes z. O z está entrando aqui, ó, 13 metros ao quadrado. Multiplica, abre parênteses novamente. 1 mais, abre parênteses novamente. Aí tem que entrar aqui, ó, com R dividido por Z ao quadrado. Rzinho está aqui, na célula D8, na minha, no meu caso, né? Dividido por Z, que está aqui, C5. Fecha parênteses. Acento circunflexo. Leva o quadrado, né? Fecha parênteses novamente. Levar a 5 meios é a mesma coisa que levar a 2,5, né? 5 dividido por 2, então 2,5. Está aqui. Elevado a 2,5. Está faltando um parênteses que eu tenho que fechar, que é do denominador da equação. Aí. Agora, um último passo que eu tenho que fazer é fixar a informação que está na célula C5, que é a profundidade Z de 13 metros. Então, aqui, ó, eu venho, dou 2 cliques aqui no C5, aplico F4, F4. Está tudo preparado para calcular o acréscimo de tensão por Boussinesq. Está aí. Aí é só arrastar. Tenho todos os acréscimos de tensão. Arrastei. Já está selecionado aqui. Posso tranquilamente clicar em somatório aqui, que eu vou somar todos os acréscimos, né? Vou fazer uma superposição de efeitos. Então tá aqui, ó. Aqui eu posso escrever aqui, soma. Beleza, gente? Tudo bem? Tudo certo, professor. Se eu quiser mudar a posição do ponto, veja aqui, ó, tá dando 8,7. Aqui é soma. Aqui, se eu quiser mudar a posição, ó, vou colocar o ponto no eixo da maior carga da obra, que é 4.500. Tá vendo? No eixo da maior carga pontual que está aqui, 4.500. 4.500, as coordenadas x e y são 10 e 15, né? 10 metros e 15 metros. Pronto. Os cálculos já foram refeitos. E o acréscimo de tensão aumentou, né? O acréscimo de tensão, então, no eixo da carga de 4.500 é 20,8. Enquanto que o acréscimo de tensão no eixo da carga de 1.600 era 8,7. Uma diferença grande, né? Tá vendo?
Então, esse esqueminha aqui é muito favorável. Quando eu quero pesquisar, por exemplo, onde que acontece o acréscimo máximo gerado por essas cargas pontuais. É entendido? No caso, o acréscimo máximo vai acontecer no eixo da carga de 4.500. Depois, nós vamos estudar uma obra com várias sapatas. E aí, essas informações, essa metodologia que eu estou passando para vocês, vai ser importante, tá? Quando a gente trabalha com sapatas, nós vamos trabalhar com cargas distribuídas. Aí a gente vai ver o que tem que ser feito. Mais para frente um pouquinho. Mais para frente. Agora falta calcular pelo nosso amigo Westergaard. Vou pegar a equaçãozinha dele aqui e vou lá. Então, simplesmente igual a carga Q, 1.600, dividido, abre parênteses, I vezes Z ao quadrado, vezes, abre parênteses novamente, 1 mais 2 vezes, abre parênteses, R dividido por Z ao quadrado, fecha parênteses, eleva isso, 3 dividido por 2 dá 1,5. Fecha parênteses novamente. Eu tenho que fazer só o ajuste, que é fixar a célula C5. Então, fixo aqui, ó, aplico F4 no C5, aplico F4 no outro C5 que está aqui. Agora sim eu posso arrastar. Arrastei, tá? Faço o somatório, tem um acréscimo de tensão. Esse acréscimo de tensão aqui, veja que está no eixo da carga de 4.500 kN. Vamos voltar para o ponto original, né? Para o ponto P que está no desenho aqui, que é 0, 0. 0 e 0. Sim, pode falar? Você pode abrir a fórmula de novo do Westergaard só para eu. É porque eu me embolei no finalzinho, aí eu me perdi. Porque o meu tá dizendo diferente. Ah, sim. Não tô achando o que tá de errado. Ah, achei. Show? Conseguiu? Acho que foi. Foi. Obrigada, professor. Então, beleza, olha só. Notem que o resultado de Westergaard, o acréscimo de Westergaard, é menor do que o de Bucinski. Tá vendo? Justamente porque o Westergaard, ele solucionou o problema levando em consideração a presença de uma certa rigidez no meio, representado pelas fitas infinitesimais, horizontais. Tá certo? Então, se eu usar a solução ESC para qualquer caso, eu estarei sendo conservador. Conservador quer dizer o seguinte:
Estou calculando um acréscimo de tensão maior do que, na verdade, ele é. Tá? Então, Bucinesc, o acréscimo de tensão é maior do que na realidade, o que acontece na realidade. Com as hipóteses simplificadoras dele, ele chega num acréscimo maior do que o real. Entendido? Tudo bem? Esse de Westergaard se aproxima um pouquinho mais da realidade, mas deve ser usado com cautela para uma situação de um meio, por exemplo, uma camada de argila mole entremeada com lentes de areia. Seria uma situação. Beleza, gente? Beleza, prof. Muito bem. Deixa eu salvar aqui. Então, fizemos 2 exercícios. O próximo vai ser o seguinte, olha só. Nós fizemos um exercício, método 2 para 1, nós usamos carga distribuída. Depois usamos solução de Bucinesc, solução de Westergaard, que são para cargas pontuais. Pontuais. Só que aí vocês vão falar comigo o seguinte, professor, na verdade, quando a gente tem uma obra, tem um pilar que vai chegar numa sapata e vai aplicar uma carga distribuída no solo, uma tensão no solo. Então, aqui eu estou mostrando aqui 2 sapatinhas, tá? Selecionei 2 sapatas aqui. Então, na verdade, eu não tenho uma carga pontual. Eu não tenho essa situação de uma força. Eu tenho sempre uma tensão distribuída em uma determinada área. Fisicamente é isso. Não é isso? Tá? Então, aqui, ó, o nosso próximo exercício vai ser calcular acréscimos de tensão gerados aqui por cargas distribuídas. Nós vamos usar uma equação que é a equação de Newmark. Equação de Newmark, que foi basicamente desenvolvida a partir da solução de Bucinesc, tá? Então, Newmark pegou a solução de Bucinesc e desenvolveu o cálculo integral para calcular acréscimo de tensão em alguns pontos em profundidade, tá? Em qualquer ponto em uma determinada profundidade. Entendido? Mas isso aí é spoiler da próxima aula. Eu não vou desenvolver esse exercício na aula de hoje. Eu avancei até o ponto necessário para a aula de hoje. Entendido? Fica então para a próxima aula. Essa situação que está aqui. Eu vou fazer uma chamadinha. Deixa eu parar de gravar.